Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo a partir do 44. A palavra do Senhor vai nos dizer: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que envia o mundo, para que todos aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, esse já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai tem dito. Amém, irmãos? Amém. Irmão, vamos entender essa palavra. Segundo o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo relatou nessa... Tudo quanto ele falava não era dele. Irmão, segundo a palavra do Senhor, vamos entender que desde o princípio, ali no jardim, criou Deus, o homem, e ali pôs diante do homem, ali aquele jardim, irmãos, com todos os tipos de animais. E Deus falou: esse homem agora me glorificará, me servirá. Irmãos, vamos entender pela palavra do Senhor que o Senhor deu ordenância, palavras para o homem, palavras de obediências, palavras que se o homem obedecer, o homem colherá o melhor dessa terra. Então, irmão, vamos entender que ali, irmãos, a mulher seduzida ali pela serpente, a serpente ali oferece para ela um fruto, e aqui, irmãos, e a gente vai entender logo à frente a consequência disso, a consequência de desobedecer a ordem do Senhor. E ali, irmão, o Senhor viu aquela loucura, aquela tragédia que a mulher tem feito, e aí o Senhor chegou até eles e falou: porque desobedeceste a mim, mulher, você dará filho agora com dores. Homem, porque tu ouviste a mulher, agora com o suor da tua mão tu comerás. E ali, irmão, diante da serpente, diante de Satanás, o Senhor agora fez uma promessa, falou: serpente maldita, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Irmãos, e vamos entender, irmãos, que agora o Deus se afasta do homem pela desobediência. Venhamos entender, irmão, que sempre pela desobediência do homem, Deus se afasta do homem. A palavra do Senhor em Jeremias vai nos dizer, irmãos, que os nossos pecados é que faz separação de Deus e a gente, irmãos. Temos que entender que todo momento que queremos andar em rebeldia com o Senhor, seremos inimigos do nosso Deus. Então, irmão, vamos entender agora, mais à frente, irmãos, a geração futuras, Deus viu o sofrimento da sua criação, e o Senhor resolveu agora fazer uma nova aliança com esse homem. E agora o Senhor começou a levantar profetas, e esses profetas, irmãos, de geração em geração falava: vai nascer um, e esse se remirá aos pecados do mundo. Pois o Senhor, irmãos, Ele é fiel nas suas palavras. Agora, irmãos, que um anjo agora aparece para uma mulher e fala: mulher, tu darás luz a um, e esse será o Salvador do mundo. E ali, irmãos, começamos a entender que agora o Senhor começa a cumprir as suas promessas. E agora, irmão, vamos entender que através de uma virgem vinha esse homem tão esperado que a humanidade espera. Essa humanidade que já chorava, irmão, chorava, sendo massacrado pelo pecado, sendo massacrado por Satanás. E ali, irmão, começamos a entender, as profecias do Senhor começam a se cumprir. E não era qualquer um, irmãos, era o Filho de Deus, o Deus Criador do universo. Então, irmão, esse homem começa a crescer, e esse homem vai até o profeta João ali e se batiza, irmãos, e a pomba desce sobre ele, e ali começa, irmãos, a profecia a se cumprir. Esse homem agora, irmãos, está fazendo a obra do Senhor e começa a ministrar essa palavra que eu falei para vocês. Pois ele falou, irmãos, a palavra que eu tenho dito, a palavra que eu falo para vocês não é minha, é de um homem todo poderoso, é do meu Pai que está no céu. Aleluia. Essa palavra é poderosa. Glória, e agora esse homem começa a anunciar essa palavra. Aleluia. E agora, irmãos, agora a gente começa a entender
entender e ver a fidelidade desse Deus. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, essa profecia foi lá no jardim, milhões e milhões de anos antes. Mas Deus falou: ó Satanás, ó serpente maldita, nascerá um de uma virgem e esse homem pisará na tua cabeça. Então, irmão, agora essa igreja tem um dono, essa igreja agora tem uma cabeça, irmãos. É o Filho desse Deus, o Deus que enviou a ele. Pois ele falou, irmãos, aqui na palavra dele, que a palavra que ele tem dito não é dele, irmãos, é de Deus. Pois foi o próprio Deus que ali julgou a sentença diante de Satanás. E é isso, irmãos, foi uma palavra que foi a custo de sangue, foi uma palavra, irmão, a custo de sacrifício. É por isso que desde o princípio, o Senhor anunciando aquele evangelho, o Senhor clamava nas aldeias e falava: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegar o reino de Deus. Porque esse é o propósito dessa palavra, irmãos, o arrependimento, para que essa palavra agora, ela comece a ser eficaz na nossa vida. Porque, irmãos, se eu pegar essa palavra que o Senhor aqui vem nos dizer, irmãos, e apenas, irmãos, olhar para ela e não procurar viver conforme ela vai ser inútil na minha vida. Irmãos, temos que entender que tudo quanto essa palavra pode produzir em nossa vida, na minha vida e na vida da igreja, é através da obediência. É através da obediência, irmãos. Temos que entender que por intermédio dessa palavra, o Senhor veio novamente querer trazer uma aliança com o homem, sempre procurando os caminhos passageiros, os caminhos tortuosos. O Senhor olha do seu alto trono, louvado seja Deus, penso eu, irmãos, e fica analisando o Senhor, olhando o seu sacrifício do seu filho, e vendo a humanidade rebelde. Mas nós, como igreja, irmãos, temos que atentar para essa palavra, pois agora temos um manual de vida, irmãos, temos um caminho a seguir, e o caminho é essa palavra. Pois o Senhor vai nos relatar, irmão, em versículos dessa Bíblia, lá em Tiago 4,4, a palavra do Senhor vai nos dizer, irmão, que todos aqueles que quer ser amigo desse mundo se constituirá inimigo de Deus. Então, a partir do momento, irmão, que passamos a servir a Cristo, temos que procurar agora ser amigo de Cristo. Como posso eu ser amigo de Cristo? Irmão, analisando os mandamentos do Senhor, olhando os estatutos do Senhor, para que agora nós não estejamos diante de Cristo amigo do mundo e achamos nós que estamos amigos de Deus. Pois a palavra do Senhor, irmãos, ela é clara, que não podemos ser amigo do mundo, não podemos participar da mais das práticas do mundo, porque agora, irmãos, viemos para Cristo, recebemos essa palavra, e eu quero falar para a igreja, que essa palavra, irmãos, ela há de nos julgar naquele dia. Muitas das vezes a gente prega, mas eles falam, não julguem, mas o Senhor Jesus falou, eu não vim para julgar, mas a palavra que eu tenho dito, essa julgará, irmãos, porque se a gente analisar em Apocalipse 22, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os adúlteros não herdarão o reino do Senhor. Irmãos, se a gente atentar, o Senhor falou que os beberrões não herdarão o reino do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que os mentirosos não vai herdar o reino do Senhor, irmãos. Então essas práticas, irmãos, tem que começar a ficar de lado. Nós temos que começar a se despir dessas práticas errôneas. Outrora, irmãos, estávamos enganados com esse mundo, vivendo na prática do mundo, no erro do mundo, irmãos. Mas agora que vimos para Cristo, temos que cada dia olharmos para nós e falar, não, se eu estou em Cristo, a palavra do Senhor falou que eu tenho que ser uma nova criatura. Temos que ser, irmão, uma nova criatura em Cristo, para que agora comecemos a produzir frutos. E que frutos é esse? Frutos de arrependimento. Porque outrora, irmão, esse irmão que vos fala com vocês, um dia estava, irmãos, numa loja de biqueira, bebendo, usando droga. Mas, irmão, será se eu aceitasse Cristo e continuasse da mesma maneira, poderia produzir fruto eu de arrependimento? Não, irmãos. Esse é o amor do Senhor Jesus. Quando Deus olhou para a humanidade, nós não tínhamos nada a oferecer para o Senhor, mas o Senhor ali fez uma promessa diante de Satanás.
e ali já estava julgado. Nós não somos merecedores de estarmos aqui, irmãos. Não somos merecedores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E é isso que temos que entender, irmãos, porque muitas das vezes as pessoas olham para nós e falam: não vejo nada na vida dele, eu não vejo nada na vida dela, esse Deus é inútil. Mas não é, irmãos, é porque muitas das vezes deixamos de olhar para a palavra, porque a única coisa, irmãos, que pode mudar a minha vida e a sua vida é a palavra, irmão. Porque se eu estiver na igreja, eu posso nascer na igreja, eu posso casar na igreja, eu posso viver na igreja, eu posso morrer, eu posso até viver na igreja a vida toda, irmão, morrer na igreja e ir para o inferno, irmãos. Porque se você estiver na igreja e não estiver em Cristo, não adianta, irmãos. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Ele que foi anunciado por Deus, ele que foi anunciado através dos profetas, que esse homem viria para nos resgatar, pois estávamos perdidos nos nossos pecados. É isso que o Senhor quer que a gente entenda nesse mundo, irmão. Muitas das vezes, irmão, Jesus Cristo ali, irmão, pregando para aquele povo, Jesus Cristo mostrou muitos laços que o mundo nos oferece. Irmãos, temos que entender que somos constituídos de corpo, alma e espírito. Se eu, irmãos, louvado seja Deus, estiver na presença do Senhor e não procurar alimentar minha vida espiritual, irmãos, eu serei um qualquer um normal, irmãos, porque minha vida espiritual ela está fraca, ela não está ativada. Mas se agora eu entender que dentro desse corpo tem um espírito, e se eu alimentar ele, eu vou começar a compreender as coisas de Deus, porque agora eu vou começar a renunciar às coisas da carne, porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que é uma luta entre a carne e o espírito. E aí, irmãos, é isso que o Senhor quer que a gente entenda, que a gente comece, irmãos, a renunciar o desejo da carne, irmãos, porque a gente há um embate entre a carne e o espírito, mas a gente só não segue esses desejos, porque a gente sabe que agora essa palavra é contra isso, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, passamos por situações, por acusações, por lutas que o Evangelho assim nos traz. Porque o Evangelho não é fácil, irmãos. Não pense, irmão, na igreja eu não vou ter luta. Você vai ter luta, irmãos. Eu tenho luta, todos nós temos luta, pois estamos lutando contra o inferno. É a nossa alma que está em jogo. Muitas das vezes estamos na igreja, estamos passando por uma dificuldade de uma enfermidade, quem sabe, irmãos, de uma porta de emprego fechada, e aquilo ali Satanás começa a dizer na tua mente: o que adianta tu ser crente e tu tá dessa maneira? Mas, irmãos, eu quero que você entenda, irmãos, que estamos sujeitos a essas coisas, mas temos que mostrar para o Senhor que estamos vivos espiritualmente. Começamos a entender as coisas do Senhor espiritualmente, porque só assim, irmão, conseguiremos renunciar a esse mundo, porque os prazeres do mundo estão aí, irmãos. Os prazeres estão aí diante do mundo, mas esse homem que sangrou na cruz do Calvário, por mim e por você, irmão, deixou mandamentos, deixou palavras e deixou até mesmo já o julgamento, irmãos. Muitas das vezes, o julgamento de Jesus virá sobre todos, mas eu quero falar para você que já estamos julgados, irmãos. Mas você pode perguntar: como é que eu estou julgado? Segundo a palavra que eu li, pois Jesus falou que essa palavra já nos julga. Irmão, se eu tiver, irmão, louvado seja Deus, ali com um copo de cachaça, eu já posso me julgar, irmãos, ali julgado, pois a palavra do Senhor vai dizer que os beberrões ele não vai herdar, irmãos. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. O Senhor, irmão, quer que a gente amadureça, igreja. É isso que o Senhor quer que a gente aconteça. Vamos amadurecer, vamos visar o céu. Tudo isso vai passar, tudo vai passar. Mas eu estou muito cansado, é muita luta, mas eu quero dizer para você que tudo isso vai passar. Você tem a sua escolha. Nós estávamos condenados diante de Deus, mas agora temos uma única só oportunidade: obedecer essa palavra ou passar a eternidade longe do Senhor. O homem faz a escolha. Mas, irmãos, eu quero trazer uma boa notícia para a igreja, todos que estão aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que nós não escolhemos ao Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. É isso que tem que ser um bom ano para nós. Você, eu, limitado que somos, desprovido, mas o Senhor é dos céus. Milhões e milhões de pessoas escolheu a nós. Então esse Deus é fiel para nos capacitar, irmãos. Mas a única coisa que temos que mostrar, a única coisa que temos que fazer é mostrar para esse Deus que queremos. Pois o nosso Deus é assim, o nosso Deus vamos ser provados. Como que eu posso dizer que eu tenho fé? Como posso dizer que eu tenho fé em Deus? Só quando tudo está bem, irmãos. E quando Satanás, ou até mesmo o próprio Deus, permite a circunstância
eu viro as costas para o Senhor e vou procurar o pecado. E eu quero que você entenda, irmãos, que o pecado, ele gera morte. Pois a Bíblia, a palavra do Senhor vai nos dizer que o pecado, ele gera morte, irmãos. Por isso que muitas das vezes pregamos o Evangelho e as pessoas, elas não entendem. É porque elas estão mortas espiritualmente. Ela está viva só nesse corpo de carne, irmão, que para nada serve. A terra há de comer. Mas se você está vivo espiritualmente, se você consegue sentir a presença de Deus, consegue estar na presença do Senhor, não caia no pecado. Repreenda o pecado, irmãos, para que você não morra espiritualmente. Pois o Senhor falou que o pecado, ele gera morte. E primeira morte é espiritual, irmãos. Quem não conhece, irmão, outrora, irmãos, que era vivificado pelo Espírito, mas começou a cair no pecado, ignorar os mandamentos do Senhor, e hoje está caído, irmãos. Hoje não tem mais força, não tem mais ânimo, por causa do pecado, irmãos. E Jesus Cristo, ele quer isso. Jesus Cristo olhou para os discípulos e falou assim: vocês já estão limpos, limpos pela palavra. Pois a palavra do Senhor, ela nos limpa, ela nos molda, ela nos transforma, ela muda o caráter de um pecador que outrora, irmão, quem não conhece a história de Zaqueu, que outrora Zaqueu estava em cima de uma árvore, aonde toda a sociedade, irmãos, ali, louvado seja Deus, julgava aquele homem, mas que a palavra dele era fiel. Louvado seja o Senhor para lavar aquele homem, assim como ele é fiel para te lavar, assim como eu. Mas para essa palavra ser eficácia, necessita obediência, irmãos. É isso que a gente tem que entender segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E é para esse propósito que o Senhor veio, para anunciar essa palavra, irmão, porque outrora éramos perdidos, não sabíamos discernir o que era bem ou mal diante do Senhor. Estávamos, quem sabe, louvado seja Deus, fazendo coisas que aos nossos olhos eram normais. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmão, que quando agora conhecemos a verdade, ninguém pode mais contra a verdade, senão pela verdade, irmãos. Ninguém jamais poderá ir contra essa verdade, irmãos. Pois essa palavra agora, ela nos persegue porque conhecemos a verdade. Outrora estávamos perdidos, enganados porque não conhecia essa verdade. Mas a partir do momento que abandonamos a verdade, pelo nosso propósito de viver essa vida passageira, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o amanhã não pertence ao homem, mas sim ao Senhor. É isso que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite. Igreja minha, não se deixe ser confundida pelo mundo, não se encha de planos, pois o amanhã pertence a mim. Você muitas das vezes quer abandonar a presença do Senhor, se encheram de plano, irmãos, mas o amanhã não pertence ao homem. O Senhor falou que cada mal o seu dia. É por isso, irmão, que o Senhor quer que a cada dia se apeguemos a esse Senhor. A única maneira de se achegarmos e conhecermos as coisas do Senhor é se achegando a Ele, irmãos. Pois o Senhor Jesus vai nos dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É isso que temos que entender. Não adianta, irmãos, eu estar no pecado e dizer que ama a Deus. O Senhor, Ele não vai querer esse amor. O Senhor não quer esse amor. O Senhor quer aquele amor de obediência. Porque o Senhor veio para isso, irmãos, para remir o homem do pecado pelo seu sangue. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer obediência, pois todos aqueles que amam o Senhor obedecem seus mandamentos.